registrada no livro do Apocalipse, né, onde Deus revelou ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu vou começar falando dessa igreja. Eu vou começar lendo o Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, de onde começa a carta à igreja de Esmirna, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Aqui eu vou explicar para vocês o motivo de Deus ter chamado para essa igreja de pobre, né? Mas entra aqui entre parênteses diz: mas tu és rico, né? Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual o motivo de ter chamado ela de pobre. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui se encerra a carta. A cidade de Esmirna, hoje é a cidade de Izmir, fica ao norte de Éfeso, alguns quilômetros, um pouco afastado de Éfeso, alguns quilômetros apenas. O apóstolo João enviou a sua carta da ilha de Patmos à igreja de Esmirna, que foi o que eu disse agora. Esmirna hoje é uma cidade atual da Turquia, grande centro turístico. Grande centro turístico por causa da história, né, que é citada aqui no Apocalipse sobre as igrejas. E hoje várias pessoas vão para lá para visitar a cidade e ver as ruínas do que sobrou da cidade. E o que significa o nome Esmirna? Esmirna significa mirra. Mirra significa cheiro suave, por causa das plantações de mirra, né? E amargura pelo sabor. A mirra, ela tem um cheiro suave, mas quando você toca ela nos lábios para provar o gosto, ela tem um gosto amargo. E mirra também era muito usado no Antigo Testamento, como quando os magos foram visitar Jesus, eles levaram mirra. E também os profetas ungiram também com mirra. A igreja foi elogiada por suportar o sofrimento e recebeu promessa de salvação. A igreja foi perseguida entre os anos 100 e 312 depois de Cristo. A igreja foi perseguida por 10 imperadores da época. Vocês conhecem, né? Vocês já sabem essa história, que as igrejas sofreram perseguições no passado e até hoje ainda sofrem. A gente pode ver hoje, né, que vários países proíbem o evangelho. E não foi diferente há séculos atrás, onde a perseguição era maior. E um desses imperadores que perseguiu a igreja de Esmirna foi Domiciano, né? Foi um dos imperadores que ficou marcado na história de Esmirna por matar vários cristãos, né, de várias formas, com fogo, de várias formas eles morreram, de formas bem não muito boas. Ele perseguiu os cristãos por cerca de 10 anos. Os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados. Aí agora entra aquela parte que eu disse para vocês, que aqui Jesus disse que eles eram pobres. Por qual motivo eles eram pobres? Porque os bens deles, durante a perseguição, foram confiscados, né? Eles ficaram pobres. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante das perseguições, das lutas, tribulações que eles estavam enfrentando, mesmo assim, eles não, em momento algum, negaram o nome de Jesus. Eles foram presos até a morte. Em momento algum também, né, como a gente pode ver, a igreja de Esmirna foi corrigida por Jesus, porque não tinha o que se corrigir. Era uma igreja santa. Ela realmente exalava o cheiro do perfume de Jesus. Por conta das perseguições, eles foram presos e mortos por serem fiéis a Jesus. O pastor da igreja de Esmirna se chamava Policarpo. Ele foi, né, até hoje muito falado, né? Até hoje, infelizmente, algumas igrejas católicas o adoram, né? Porque, pelo que eu vi lá, quando eu pesquisei, né? Se chama Santo Policarpo agora, né? Porque heresia, né? Idolatria também. E ele foi morto por não negar Jesus, né? E uma das frases que ele disse, durante lá, quando ele estava sendo torturado, ele disse essa frase: Aleluia. Por 86 anos, andei com ele e o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Aqui ele fez uma pergunta, né? Quando ele estava sendo torturado, ele fez essa pergunta.
E ele não negou a Jesus e suportou a tentação e morreu. Infelizmente morreu, mas está com Jesus e não negou a Jesus. Os cristãos de Esmirna foram perseguidos. Os cristãos de Esmirna foram perseverantes e exalavam o perfume de Jesus, mesmo diante das perseguições, ou seja, mesmo diante de tudo que estavam passando, eles não foram como as demais igrejas, que eu acho que vocês já citaram, como Laodiceia e outros, que se corromperam, que fizeram do templo do Senhor, lugar de culto, adoração a deuses pagãos, se corromperam totalmente seu corpo e tudo mais, porque a Bíblia cita e Deus diz que vai assumir e realmente punir. Conclusão, aqui vamos ter a conclusão, Morar em Esmirna, no primeiro século, não seria fácil para os cristãos, isso era óbvio, pelo fato de eles teriam perseguições, como todas as igrejas tiveram, durante os séculos passados, pelos imperadores, vocês já conhecem a história, pelos judeus. Eles enfrentavam uma outra ameaça, a idolatria. Nesse tempo também tinha idolatria, na cidade de Esmirna, eu vi na internet que tinha idolatria também nessa cidade, tinha muita idolatria. É tipo um centro da idolatria. Mas mesmo assim, para vocês terem a noção de que, mesmo estando numa cidade totalmente idólatra ao pecado, essa igreja de Esmirna, que segundo os estudiosos, provavelmente ela pode ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, segundo eles, mas não se sabe ao certo. Ou seja, Paulo fundou a igreja, segundo eles, provavelmente, não temos a certeza. E a igreja aí, numa cidade onde o pecado dominava a cidade. E mesmo diante de tudo isso, por isso foram perseguidos, porque nesse tempo tinha o Império Romano, e eles não aceitavam os cristãos, ou seja, não podia adorar a Deus, não podia prestar culto a nenhum tipo de Deus, a não ser os deuses deles, os deuses da lua, do sol, tudo mais, que eram vários deuses do Império Romano, e eles não podiam prestar culto ao Senhor. Ou seja, eles estavam ali numa cidade pecaminosa, e nem por isso, em momento algum, eles desagradaram a Deus. Em momento algum, eles deixaram de servir a Deus por medo, diante das perseguições que eles enfrentaram. Mesmo assim, eles foram fiéis a Deus até a morte. E aqui diz que Deus fez a promessa a eles: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que é esse dano da segunda morte, Se diz uma morte espiritual, quer dizer que eles não morreram espiritualmente, mas teriam a vida eterna no céu, Pelo fato deles estarem passando por perseguições e mesmo assim se manterem firmes no Evangelho, Porque nesse tempo o Evangelho era bem difícil de ser pregado. Mas diante de tudo isso, mesmo assim, eles estavam firmes ao Evangelho. Uma outra ameaça era a idolatria, como eu já falei. Juntando a religião, a força do governo, que tinha religião e tinha o governo. É claro que o governo ia sempre vencer. Pois, quem ia ir contra o governo? Ou seja, a palavra do governo, dos imperadores, que nesse imperador Simeão, era fundamental ali. Se dissesse, matem os cristãos, eles teriam que morrer. A não ser que negassem, também tinha essa opção de negar. Mas eles não negavam. E isso que é muito importante hoje, pra gente, que estamos aqui no mundo de pecado, de não nos rendermos. Perseguição perigosa dos cristãos. Para vencer esta tentação, teriam que acreditar no poder de Deus, que mesmo que não morressem, suas vidas eternas seriam garantidas. Ou seja, eles serviam a Deus, como a gente sabe, A gente não vê Deus, Mas eles acreditavam no poder de Deus, que mesmo sem vê-lo, eles acreditavam que eles teriam uma recompensa de um Deus que não é humano, de um Deus que não é terreno, que eles não estavam ali vendo. Mas eles sabiam que existia um Deus lá no céu, que poderia recompensá-lo de uma forma melhor do que o que aqueles soldados queriam dar a eles, E mesmo diante disso, eles preferiram morrer, mas não negaram a Jesus. E no final, receberam a vida eterna e a coroa da salvação, que é como diz aqui no último versículo. E essa é uma das igrejas que não recebe nenhuma correção, Isso nós podemos ver que mesmo diante da tentação, ela não foi corrigida por Deus. Mesmo diante da tentação, ela se manteve imune ao pecado. E isso é muito bom. A cidade de Esmirna atual, vocês podem ver, que está bastante grande, já cresceu populacionalmente, Está bastante grande, tem vários prédios, ou seja, hoje já é uma cidade
uma população bem grande, né? Mas uma história muito bonita, né? Vocês podem ver. E hoje é muito visitado pelos turistas estrangeiros. Só uma pergunta. Hoje em dia, na cidade, eles ainda têm cristianismo, né? A religião deles? Não, tipo assim, é porque na Turquia, como você sabe, né? Fica lá na Ásia, né? Mas tem perseguição. Tem muita perseguição. Vocês serviam a Jesus lá. Mas tem cristãos, sim. É, tem cristãos, Tem mas cristãos, sim, mas só que não Não é a religião domina.